condições de perceber a peculiaridade de cada um deles e agir com cada um de acordo com as suas necessidades próprias. Ocorre que alguns de nós, em razão dessas mesmas peculiaridades, nos tornamos refratários a qualquer orientação recebida. Cabe aos pais fazer o melhor que puderem, dedicar-se ao máximo em prol dos filhos, principalmente daqueles que demonstrem maior dificuldade de assimilar e de vivenciar os conceitos que lhes são ensinados. Mas também é essencial respeitar o livre-arbítrio dos filhos, logicamente quando eles já se encontrarem em idade própria para exercer esse livre-arbítrio. Se o pai fez a sua parte, a responsabilidade pela queda do filho. Afirmar o contrário seria o mesmo que impor a Deus, nosso Pai eterno, a culpa pelos nossos erros. E muita informação, considerei. Tenho aprendido muito mais nesses dias do que em toda a minha última reencarnação. A vida é muito mais complexa do que imaginamos. Mas tudo funciona na mais perfeita harmonia, ponderou Luzia. Nós é que, às vezes, não a compreendemos. Sem o conhecimento, nos perdemos no caminho. Em vez de buscarmos o conhecimento, o que dá trabalho, fugimos de nós mesmos e da realidade. Cada um encontra a sua própria fuga. Nós encontramos na droga. Qualquer fuga da realidade é danosa. O homem deve buscar a verdade por meio do estudo constante e, assim como asseverou o próprio Cristo, ela o libertará. Mas esse dia ainda chegará, com toda certeza. Permanecemos mais um pouco na sala, onde começamos a trocar ideias sobre todas as lições recebidas naquele dia. Todos estavam surpresos. Márcia nos confiou que, quando tomou conhecimento de sua vida anterior, conseguiu perdoar os pais e agora se sentia melhor. Luzia nos esclareceu que no dia seguinte faríamos uma excursão pela área natural da colônia, jardins, bosques e cachoeiras. Percebi que não só eu, mas todos estávamos ansiosos por isso. Despedimos-nos e cada um foi para o seu aposento. Estava excitado. Passei pela sala de Lucius na esperança de dividir com ele a minha excitação, mas não o encontrei. A felicidade tomou conta de mim e, de repente, me vi cantando pelo corredor, coisa que já não fazia há muito tempo. Higienizei-me e fui deitar sob o banho de luz. Capítulo 16. A terapia da oração. Acordei assustado. Teria perdido a hora. Em um instante, levantei-me do leito e, mal havia conseguido organizar ideias, um enfermeiro entrou no quarto, trazendo-me prato de caldo e roupas. Cumprimentamo-nos e eu lhe perguntei se não estava atrasado. Ele me acalmou, dizendo-me que Lucius estaria me esperando assim que estivesse pronto. Tomei o caldo, higienizei-me e me apressei em procurar Lucius. Quando cheguei, outro companheiro de quarto estava saindo da sala do orientador. Cumprimentamo-nos. Interessante, dormíamos no mesmo quarto, mas essa era a primeira vez em nos encontrávamos despertos. Pensei em conversar com ele, disse o seu nome, mas estava muito ansioso para assumir minhas prioridades do dia. Aparentemente, também ele estava em iguais condições. Cumprimentou-me, cordialmente, e seguiu em frente. Quando entrei na sala, Lucius já me aguardava. Com o mesmo sorriso de sempre, foi receber-me à porta. Depois dos momentos iniciais, ele me perguntou como estava me sentindo e como havia sido o primeiro dia de aula. Falei a ele sobre a minha ansiedade por visitar a parte natural da colônia, a felicidade que inundou meu coração no dia anterior e a surpresa de tantos conhecimentos adquiridos em uma só aula, mostrando-nos que a vida é muito maior do que imaginávamos. Lucius me ouvia atento e, aparentemente, analisava com cuidado toda a minha reação. Depois que discorri por algum tempo, contando-lhe euforicamente passagens da aula do dia anterior, Lucius asseverou: "Vejo que você está se adaptando muito bem ao tratamento. E fico feliz, não só por você, mas também por seus colegas, já que todos venceram o primeiro dia sem uma crise de abstinência sequer.
A vontade de superar os erros é que muito auxilia o toxiômano na reabilitação. Se você não se dispusesse a buscar a recuperação, a livrar-se da dependência química, certamente não conseguiria passar um dia inteiro sem ser acometido, pelo menos, por uma crise de abstinência. Veja, em seus exames, que a quantidade de células intoxicadas por sua mente é muito grande. Isso demandará muita boa vontade e muito trabalho para se buscar a recuperação de cada uma delas. Como já lhe foi explicado, estas células, intoxicadas pela energia mental enferma, só reconquistarão a saúde recebendo energia mental sadia, revigorada pela proposta de reforma íntima e de amor ao próximo. Em razão disso, Tiago, é de suma importância para você estar sempre à disposição para o auxílio daqueles que necessitam. Comece pela oração. Busque lembrar de todos que prejudicou em sua vida. Anote o nome deles. Depois, anote também os nomes daqueles que auxiliaram e daqueles que você sabe que estão passando por dificuldades. Sempre que fizer uma oração, lembre-se deles. Peça ao Pai que lhes conceda a mesma oportunidade que você tem hoje. Solicite ao Pai que os auxilie a modificar o padrão mental para que possam ser socorridos onde quer que estejam. Começando pela oração, você já auxiliará aqueles que prejudicou um dia. E também renovará a energia que liga suas vidas, substituindo aquela perniciosa, oriunda de um ato equivocado, por energia sadia, oriunda da oração. Mas não se esqueça, a oração deve partir do coração, com sentimento puro e impregnada da efetiva vontade de auxílio àqueles a quem ela é dirigida. Repetir fórmulas maquinalmente, com a mente e o coração sintonizados em outros lugares, é o mesmo que nada. Faça uma proposta. Cada vez que você estiver participando de uma oração em grupo, lembre-se de alguns dos nomes de sua lista. Mentalmente, dedique a eles a rogativa do grupo. Toda vez que for passar por um período de adormecimento, ore por eles, por todos eles. E a oração será suficiente para me redimir? Indaguei. Não, respondeu-me Lucius. A oração certamente levará ao auxílio àqueles que você prejudicou, mas, nesse campo, ainda seria insuficiente para sua redenção. A grande vantagem da oração, nesse caso, é o fato de renovar as energias que o ligam às suas vítimas. Isso proporcionará maior facilidade na relação quando estiver no caminho com essas pessoas. Você tem se preocupado muito com Karina e isso tem auxiliado a relação de vocês. O mesmo ocorrerá com os demais que prejudicou. Você guarda algum tipo de ressentimento daqueles que o levaram para o vício e para o tráfico? Tenho sentimentos muito confusos com relação a isso. Para o vício, eu não sei se alguém me levou. Aliás, nem sei por que entrei no vício. Eu saía da escola quando vi um colega de sala comprar um pouco de maconha. Achei aquilo muito bonito e resolvi comprar também. Comprei, usei e nunca mais deixei as drogas, até ser socorrido. Quanto a José, no entanto, às vezes penso ele é culpado por tudo que fiz, iniciando as pessoas no uso das drogas. Em outro momento, analiso de novo a situação e chego à conclusão de que José foi tão vítima quanto eu. Ou seja, vítima de um lado, que se torna vilão do outro. Aí penso na organização como culpada. Mas a organização é uma coisa muito subjetiva. Nunca fiquei sabendo quem são os que coordenam aquela colônia e os trabalhos que ela realiza na Terra. Como vê, estou meio confuso em relação a isso. Bom, esclareceu Lucius traço, a dúvida já é um ponto a seu favor. Sabe, Tiago, na realidade os erros de todos nós são fruto de nossa própria ignorância. Ninguém cai num buraco porque quer se machucar. Ainda que faça isso deliberadamente, as suas intenções são outras. Querem chamar a atenção dos outros, demonstrar suas desditas ou pensam em exterminar o corpo, na esperança de acabarem com a própria vida e, com ela, também acabarem com o sofrimento que já não suportam mais. Pois bem,
Essas pessoas que comandam a organização também são vítimas. Vítimas de si mesmas, de sua ignorância com relação à lei divina. Mais cedo ou mais tarde, todos eles acabam cedendo e se recuperam também. Infelizmente, quando isso acontece, outros assumem os seus lugares na organização e o serviço dela continua. A organização e o trabalho que ela faz em prol do tóxico são perniciosos e devem ser combatidos. Por outro lado, no entanto, todos os que nela trabalham ou vivem, mesmo aqueles que ocupam os maiores cargos, merecem o nosso carinho, nossa piedade, nossa oração. Portanto, lembre-se deles em suas orações. O compromisso que estão assumindo perante a lei divina é muito grande quando descobrirem e tentarem voltar atrás para desfazer o erro cometido, verão quanto mal fizeram. Venho pensado muito sobre isso e lhe confesso, interrompi. Não consigo guardar mágoa de nenhum deles. Quando ainda ignorava a conduta cristã, bem que tentei alimentar algum tipo de rancor, mas não consegui. E que tenho a consciência plena de que só eu fui o culpado por ter entrado no mundo das drogas. Às vezes, imagino que trago o vício de reencarnações passadas. E isso é verdade, confirmou Lucius. Em reencarnação passada, você manteve uma vida dupla. Como sacerdote em pequena cidade do interior e como amante e usuário de drogas, quando visitava a capital. Com o tempo, as viagens para a capital foram ficando cada vez mais constantes, até que sua vida dupla foi descoberta. A amante viu-se preterida em seus interesses e narrou toda a sua história para seus superiores da igreja. E ela possuía todas as provas necessárias para que pudesse ser acreditada por eles. Fotos, bilhetes e outros objetos afiançavam a palavra de sua então amante, que hoje é Karina. Você foi expulso da igreja, mas conseguiu perdoá-la e viveram juntos até o seu desencarne. O dela ocorreu logo em seguida ao seu. Infelizmente, nenhum dos dois conseguiu se libertar das drogas naquela ocasião. Até estiveram em tratamento nesta colônia, mas faltava a vontade de se recuperarem. Ainda não haviam adquirido a consciência dos malefícios da droga na vida de uma pessoa. Voltaram inicialmente separados. No entanto, se sua vida na carne houvesse seguido o seu curso normal, nessa última etapa, você deveria ter recebido Karina como esposa. Estaria muito próximos e, ao mesmo tempo, muito ligados a atividades religiosas e assistenciais. Assim, teriam a oportunidade de se recuperar e de resgatar os equívocos que juntos cometeram. Até porque, vocês receberiam como filho um espírito que reencarnaria com o único objetivo de auxiliá-los nesse resgate. E é importante que comece a tomar conhecimento de sua história para verificar que só você mesmo é o único responsável por ter entrado e permanecido no mundo das drogas. Confesso que este tratamento me acumula de surpresas, contudo, cada informação que me chega se encaixa perfeitamente nos meus conceitos. Na minha personalidade e na minha vida posso comentar essas informações com Karina, caso haja oportunidade para isso. Por enquanto, é melhor manter esse conhecimento com você, aconselhou Lucius, até porque ele é parcial e lhe foi permitido conhecê-lo porque será benéfico para sua compreensão e, consequentemente, para sua recuperação. Deixe que a orientadora de Karina saberá o momento propício de relatar tudo a ela. Depois, na aula, Luzia saberá como tocar no assunto. A propósito, se necessário e útil, você aceitaria que essa história fosse relatada para todo o grupo? Aceitaria, respondi. Seria uma forma de colaborar com todos, se isso puder enriquecer o aprendizado deles. Pois bem, disse-me Lucius. Não se esqueça das orações. E agora já está na hora de você iniciar sua aula. Quer que eu acompanhe ou você sabe o caminho? Sabia o caminho e, depois de nos despedirmos, Lucius ficou para atender a outro colega de quarto que estava chegando à sua sala. Rápido e ansiosamente percorri a distância que me separava da sala de estudos.
Fui o último a chegar e percebi que os demais estavam tão ansiosos quanto eu. Luzia nos reuniu e nos esclareceu que iríamos passar o dia em contato com a natureza e que a primeira coisa que deveríamos aprender era respeitá-la. Portanto, nada de apanhar flores ou praticar qualquer outro ato que pudesse acarretar prejuízos a ela. Saímos. Primeiro fomos a um belo jardim. A grama, muito verde e bem cuidada, perdia-se de vista. Corremos por aquela mata como se fôssemos crianças, até que Teresa passou mal. Ela começou a tremer, a suar frio e a apresentar todas as demais características da crise de abstinência. Luzia logo assumiu o comando da situação. Disse-nos que cabia a nós mesmos auxiliá-la. Orientou Karina a abrir um pouco o botão da blusa de Teresa, que estava fechada até o pescoço. Pediu que orássemos, rogando auxílio em favor dela. Naquele momento, Teresa já rolava pelo chão e não se dava mais conta das próprias atitudes. Luzia se aproximou dela, pediu que procurasse respirar bem fundo e compassadamente. Em seguida, concitou-nos a permanecer em oração, orientou Teresa também a orar e impôs suas mãos sobre ela. Todos nós sabíamos muito bem o que a moça estava passando. Por isso, respeitávamos sua dor e orávamos sinceramente por sua recuperação. Aos poucos, a crise foi cedendo. Teresa recobrou os sentidos e permaneceu apenas com o corpo tremendo. Isso ainda perduraria por algumas horas, segundo Luzia. Afastado o imprevisto, voltamos as nossas atenções para a colônia. Depois de uma caminhada, chegamos a um bosque de beleza incomparável. Árvores frondosas eram responsáveis pela sombra e pelo frescor do ambiente. Adentramos mais um pouco e deparamos-nos com uma cachoeira belíssima, com grande quantidade de água igualmente bem cuidada. Logo percebemos que outros grupos também estudavam ali. Chegamos a um lugar onde as árvores do bosque deixavam passar o sol e para onde a brisa suave levava a umidade proveniente da água da cachoeira que batia sobre as pedras. Naquele lugar, Luzia nos reuniu e começou a nos passar diversos exercícios de respiração. Explicou que uma boa respiração, principalmente em um lugar como aquele, poderia auxiliar nossa recuperação. De vez em quando, Luzia dava uma pausa para descanso e nós nos sentávamos nas pedras próximos à margem inferior da cachoeira. A paisagem era muito bonita. Tudo muito harmonioso, convidava-nos a permanecer ali para sempre. Naqueles momentos, começamos a conversar e a nos conhecer melhor. Não demorou muito para que Teresa se recuperasse da crise e ninguém mais apresentou problemas naquele dia. Depois de um período de descanso, voltávamos aos exercícios respiratórios. No final, Luzia nos pediu que sentássemos na grama e nos disse o seguinte: creio que todos vocês receberam instruções de seus respectivos orientadores para dedicar as suas orações para todos aqueles que se envolveram com drogas em sua companhia. Trata-se de uma parte fundamental do tratamento, do qual teremos que cuidar com muito zelo e dedicação. Como sabem, muitas dessas pessoas, se não a maioria, se encontram ainda compromissadas com os entorpecentes. Como temos parte da responsabilidade por sua desdita, cabe-nos auxiliá-los. Daqui a algum tempo, quando todos vocês já estiverem em condições para isso, vamos nos ausentar dessa colônia em busca daqueles que sofrem por nossa causa. Então tentaremos lhes proporcionar todo o benefício que estiver ao nosso alcance. A oração que fizermos hoje vai nos fortalecer no momento da realização do serviço, mas, principalmente, irá desmanchar as barreiras que possam existir entre nós e eles. Eu falo das barreiras da incompreensão, do desamor, da mágoa, do rancor e de tantos outros sentimentos que desequilibram o coração do homem. Luzia fez uma pausa, e Karina perguntou: mas onde vamos encontrar essas pessoas? Isso não nos será difícil, já que elas permanecem ligadas a todos nós por vínculos do passado. Vamos onde elas estiverem e tentaremos prestar auxílio. Se não aceitarem, continuaremos orando por elas,
até o dia em que passarem a compreender que se encontram no caminho errado. E se elas estiverem, por exemplo, na colônia do pó, como poderemos entrar lá dentro? Perguntei. Todos nós já conhecemos bem aquela colônia. Estivemos lá por algum tempo e, no entanto, estamos aqui. Agora que nos encontramos mais equilibrados, nada nos fará mal. E lógico que ainda não estamos prontos para enfrentar isso. Porém, logo estaremos. Mas a equipe de socorro desta colônia teve que montar um grande esquema para me tirar de lá. Não será perigoso voltarmos para aquele lugar? Perguntei, novamente. O único perigo que nos ronda está dentro de nós mesmos. Se um de nós, quando em visita, desejar permanecer lá, é óbvio que será respeitado seu livre-arbítrio, mas a organização não conseguirá deter quem esteja somente com o ânimo de trabalhar em prol do próximo. Quando você foi socorrido, Tiago, era um dependente químico que havia decidido vencer o vício. Hoje, já é um dependente em franca recuperação. Quando estivermos na colônia do pó ou em outras similares, estará bem melhor. Terá se fortalecido nas orações em favor do próximo e em todo o trabalho que tiver realizado em favor dele. De qualquer forma, não fiquem preocupados, tudo ocorrerá no seu devido tempo. Luzia deu uma pausa e percebi que todos os meus colegas ficaram um pouco apreensivos com aquela informação de que voltaríamos para a colônia do pó. Certamente, era um lugar que nenhum de nós gostaria de ver novamente. Seja pelo que sofremos lá, seja porque naquele local assumimos muitos débitos para nossa vida. Luzia distribuiu-nos pequenos papéis para que escrevêssemos em cada um deles o nome de uma pessoa que tivéssemos prejudicado ou com quem tivéssemos convivido em razão das drogas. Comecei a escrever e não parava mais. Nem sei quantos papéis eu escrevi. Depois que todos escreveram, os papéis foram juntados e, então, começamos a retirar os repetidos. Percebemos, com surpresa, que a maioria dos nomes estava repetida, e alguns deles haviam sido inseridos 6 vezes, ou seja, por todos nós. Separados os papéis, Luzia esclareceu-nos, com todos esses nomes repetidos, podemos constatar quanto a vida de cada um de nós esteve ligada uma na outra sem que soubéssemos. Tomou uma pequena caixa, na qual introduziu os papéis selecionados, e continuou, nesta caixinha estão os nomes das pessoas a quem devemos auxílio. Sempre que lembrarmos de algum nome que deixamos de incluir na lista, nós o colocaremos aqui, com os demais. Em todas as nossas aulas, vamos reservar um espaço de tempo para que possamos vibrar em favor dessas pessoas. Isso não impede, é lógico, que vocês o façam também, quando estiverem sozinhos, sempre que puderem. Preparemo-nos, então, para nossas vibrações. Busquemos uma posição mais confortável e afastemos de nossa mente qualquer pensamento contrário aos objetivos deste momento. Luzia deu um tempo para que todos se acomodassem da melhor forma e começou: Senhor Jesus, humildes, aqui estamos novamente para agradecer a oportunidade do tratamento que nos foi concedida. Estamos crentes dos débitos contraídos e das dificuldades que iremos encontrar no caminho, mas também estamos confiantes no teu amparo bendito, pois só com ele seremos capazes de vencer as nossas próprias mazelas. Quando percorríamos os caminhos da ignorância, muito prejudicamos nossos irmãos. Agora que adquirimos a consciência do mal que lhes causamos, elevamos os nossos pensamentos até ti para interceder por eles, Senhor. Seus nomes se encontram nesta pequena caixa. Auxilia, Senhor, esses irmãos nas suas desditas. Aqueles que ainda permanecem na senda da ignorância, dá tua mão amiga, proporcionando-lhes a oportunidade de renovação, assim como foi oferecida a nós mesmos. Aqueles que conseguiram dar os primeiros passos em prol da sua recuperação, concede a segurança necessária para prosseguirem firmes na jornada. Por fim, nós te pedimos que nos fortaleças também,
porque só pelo teu amor e pelo teu amparo que obteremos êxito em nossos objetivos. Da forma como Lucius me ensinou, procurei mentalizar 5 nomes entre aqueles que prejudiquei, enquanto Luzia fazia a oração. No dia seguinte, mentalizaria outros nomes. E incrível como sentimos, no mundo espiritual, a mudança da vibração do ambiente quando estamos em oração. Terminada a oração, Luzia dispensou-nos, informando que, no dia seguinte, a aula seria na sala, onde deveríamos nos encontrar. Voltamos conversando até nossos respectivos leitos. Aqueles momentos de descontração, em que conversávamos sem compromisso, fortaleciam o elo de amor que já existia entre nós. Em pouco tempo, deixamos de ser um grupo, para ser uma família. Preocupávamos-nos uns com os outros, ríamos e chorávamos juntos. Quando cheguei ao meu aposento, lembrei-me das orientações de Lucius. Depois de me higienizar, sentei-me à mesa e passei novamente a fazer o rol daqueles que havia prejudicado. Recordei-me de mais alguns nomes naquela tarde. Anotei-os separadamente para levá-los no dia seguinte. Com a lista na mão, fiz uma sentida oração por todos eles. Eu já estava sinceramente arrependido por tê-los prejudicado e ansiava por poder ajudá-los. A oração me inundou de um sentimento de bem-estar muito grande. Percebi que, como há muito tempo não acontecia, estava muito bem comigo mesmo, e em harmonia com a natureza e com a vida. Deitei-me com as luzes e adormeci satisfeito. Capítulo 17 – Lições de Amor. Acordei preocupado com Pedro e Esther. Quando cheguei à Colônia do Sol, pensei que pudesse vê-los brevemente, socorridos por Joaquim. Eu já me demorava na colônia não sei por quanto tempo e eles não haviam chegado. Pensei em perguntar sobre eles a Lucius. Por certo, ele poderia me esclarecer. Comecei a pensar em todos os acontecimentos dos últimos dias e percebi quanto minha vida havia modificado. Pouco tempo atrás, seria incapaz de concentrar a minha mente em um determinado assunto por mais de 2 minutos. A mente do toxiômano em plena atividade é um verdadeiro vulcão. Solta lavas quentes e faíscas para todos os lados. Não consegue se deter na análise de um fato ou de uma necessidade. Por isso, o toxiômano está sempre fazendo coisas impensadas, não é capaz de avaliar as consequências de seus atos, e, às vezes, quando consegue definir que determinada conduta é contrária à lei ou à boa convivência social, não se detém, porque a necessidade da droga é um apelo muito mais forte para sua mente doentia. Infelizmente, só depois que me submeti a um tratamento quando passei por um período de desintoxicação orgânica e consegui direcionar a minha vontade, seriamente, para minha recuperação, é que fui descobrir tudo isso. Quando estava nas drogas, achava-me sempre o melhor e o mais esperto dos homens. Poucos meses depois, pude avaliar o quão estúpido eu era. Pensava assim, quando chegou o enfermeiro. Trouxe-me caldo e roupas. Higienizei-me, tomei o caldo sempre revigorante e muito saboroso e fui ter com Lucius, que já me aguardava. Cumprimentamo-nos e ele me convidou para sentar. Contei a ele sobre minhas preocupações com Pedro Priester e também a conclusão a que havia chegado quanto à minha estupidez de até bem pouco tempo atrás. Para falar a verdade, fiz esse comentário sobre a minha conclusão, esperando elogios de Lucius. Mas não foi bem assim. Ele ouviu tudo atentamente e asseverou: você não pode se desrespeitar desse jeito. Não ache estúpido uma palavra muito forte. Não é se criticando dessa forma que vai conseguir sucesso no tratamento. Como você mesmo já tem percebido, o toxiômano, geralmente, é alguém que foge da realidade por se sentir incapaz de enfrentá-la. Portanto, o uso da droga deve ser tratado como efeito, e não como causa da enfermidade. Se você fizesse todo o trabalho de desintoxicação orgânica em um toxiômano e, de alguma forma objetiva, pudesse devolvê-lo à vida social, de modo que ele não conseguisse usar drogas de novo,
Isso não resolveria a questão se não fosse tratado no seu psiquismo, para que pudesse encontrar-se com o seu próprio eu. Se não se desenvolvesse nele o auto-amor, o sentimento de autopreservação, a capacidade de acreditar em si mesmo, ele continuaria um enfermo, mesmo sem os entorpecentes. Voltaria a fugir da realidade impedido de retornar a eles. Pegaria a primeira bengala que aparecesse, a hipocrisia, o crime, a violência, a loucura, o suicídio e tantas outras. Portanto, meu irmão, antes de pensar em deixar de usar drogas, você deve pensar em respeitar a si mesmo. E chamar-se de estúpido não é o que eu entendo por autorrespeito. Lembre-se, sempre que erramos é porque temos algo a aprender. Quando aprendemos, deixamos de errar. Você não pode avaliar seus erros do passado pelos conhecimentos que tem agora. Você tem que entender que é um enfermo em recuperação. Ninguém é considerado estúpido por estar gripado ou por portar qualquer outra doença. Também não pode sê-lo por se tratar de um toxicômano. E certo que o toxicômano e o alcoólatra, assim como outros portadores de doenças psíquicas, são alvo de muitos preconceitos por parte da sociedade encanada. E compreensível, porque o comportamento de tais pessoas foge ao padrão social desejado e coloca em risco, até mesmo, a integridade física e a vida dos demais. O ser humano, ainda incapaz de doar-se, prefere se afastar daqueles que estão mais necessitados de amor, afeto e carinho. Mas não é compreensível que o próprio toxicômano, quando em recuperação, adote uma atitude de preconceito consigo mesmo. Não é bem assim, tentei justificar. Estava pensando no meu passado e não encontrei qualquer justificativa plausível para as atitudes que tomei. Desnecessariamente, me prejudiquei e prejudiquei os outros. É exatamente por isso que você, como toxicômano, é considerado um enfermo. É exatamente por isso que está se tratando. Sua avaliação está equivocada porque está analisando a consequência, e não a causa. Seria o mesmo que, depois de curar-se da gripe, você se criticar por ter espirrado em determinado momento. Essa avaliação preconceituosa não lhe é útil. Pelo contrário, como sabe, você auxiliará outros toxicômanos que ainda se encontram na retaguarda. Como poderá auxiliá-los, se julgá-los da mesma forma que está julgando a si mesmo, ou seja, tomando-os por estúpidos? Só aí eu caí na realidade. Não sabia o que responder e então indaguei, como, então, devo agir para analisar meus atos do passado? Ou não devo analisá-los? Obviamente que deve. E na análise dos próprios erros que nós encontramos os parâmetros para os acertos futuros. Mas deve avaliá-los com profundidade. E muito simplista taxá-lo de estúpido, para justificar sua conduta. Trata-se de avaliação agressiva que não soma nada. Lembre-se do que eu disse sobre a necessidade do auto-perdão e do auto-amor. Perdão significa esquecer as ofensas. Então, esqueça. Deixe de lado o mal que causou a si mesmo. Analise, com profundidade, as causas que o levaram a agir dessa ou daquela forma. Mas como posso conseguir isso? Redargue. É um exercício que demanda muita experiência. Assim, você deve repetir esta análise o máximo que puder. Em cada nova oportunidade, se aprofundará mais na análise. O primeiro ponto é não julgar. Não colocar ideias preconcebidas, como fez. Se não devemos julgar os outros, o autojulgamento também não é benéfico. Isso porque o julgamento recai sobre os atos, sem perquirir as causas que os ensejaram. Tome um determinado tempo para dedicar-se à autoavaliação. Comece a relembrar determinadas atitudes que sejam semelhantes. Em seguida, passe a analisar sua vida em cada momento em que aquela atitude se deu. Reavalie o seu relacionamento com outras pessoas, as dificuldades e os problemas que a lhe apresentava naquele momento, os conflitos de consciência. Você irá perceber que aquelas atitudes semelhantes eram desencadeadas por problemas também semelhantes.
E óbvio que não vai chegar a essa conclusão em 5 minutos. Toda autoanálise demanda muito tempo. Isso porque temos as nossas barreiras que não nos permitem enxergar claramente nosso interior. Vencer as barreiras é que demanda a repetição do exercício sempre que puder. Pois bem, quando descobrir por que tomava determinada atitude equivocada, comece a avaliar qual seria a atitude correta diante daquela situação que a vida lhe apresentava. Escolhida a atitude correta, passe a analisar o seu presente. Você já está preparado para tomar essa atitude correta se a vida novamente lhe trouxer situação semelhante? Se estiver, ótimo. Se concluir que ainda não está, passe para a etapa de correção. Indague-se: o que devo fazer para enfrentar esta ou aquela situação? Você, certamente, chegará a uma conclusão. É óbvio que não estará isento de erros. Poderá chegar a uma conclusão equivocada e novamente errar diante daquela determinada situação. Mas o esforço por acertar é ponto em seu favor, já que, por si só, faz você mudar de maneira de pensar, acreditar em si mesmo. Se a conclusão foi equivocada, comece de novo, lembrando que é com os erros que mais aprendemos. Como vê, a atitude simples de concluir que era estúpido no passado também é uma fuga da realidade. Entendendo que você foi estúpido no passado, está concluindo que já é curado hoje, que é capaz de enfrentar aqueles problemas hoje. Isso nem sempre é verdade. Pensando assim, você não envidará nenhum esforço para modificar-se, pois entende que já age corretamente. A autoavaliação nos mostra as carências que nos levaram a errar no passado, o que nos possibilita verificar se teremos, ainda, a tendência de praticar os mesmos equívocos no futuro. Basta analisar se vencemos ou não as referidas carências. Tudo é mais profundo e mais lógico do que a gente pensa, disse. E eu que pensei que pudesse merecer um elogio seu por ter me achado estúpido no passado. Isso foi apenas mais um equívoco que deve ser analisado da mesma forma. Agora, quanto a Pedro e Esther, demoram-se ainda na colônia do pó porque não estão em condições de ser socorridos. Ainda falta-lhes a vontade verdadeira de deixar a droga. Aguardemos, com paciência, na certeza de que, quando for o momento certo, não lhes faltará ajuda. Agora, vá para sua aula, antes que se atrase. Percorri rapidamente as alamedas e, realmente, quando entrei na sala de aula, todos estavam à minha espera para iniciar as atividades. Pedi desculpas pelo atraso e ocupei o meu lugar. Luzia fez uma prece e iniciou a aula. Hoje, vamos continuar com as nossas apresentações. Márcio já nos presenteou com as suas experiências. Quem poderia nos presentear hoje? Como todos ficamos aguardando os demais se manifestarem, Luzia intercedeu. Que tal você, Teresa? Ela se arrumou na cadeira, limpou a garganta e começou. Não sei se a minha experiência poderá acrescentar alguma coisa de útil para o aprendizado do grupo. Eu já pude perceber que todos aqui se envolveram com drogas, no convivência com turmas de jovens, noitadas e sexo livre. A minha experiência foi bem diferente. Criada em uma família de classe média, tive uma juventude até normal e bastante ativa. Estudava e trabalhava, ajudando meus pais em um pequeno comércio. Casei-me jovem, cerca de 18 anos de idade, e fui morar com meu marido em uma cidade longínqua. No começo, tudo era novidade e maravilhoso. Éramos felizes, tínhamos os nossos sonhos e nos respeitávamos muito. No entanto, o tempo foi passando e nada de filhos. Fui a um médico, passei por todos os exames, mas nada foi encontrado que pudesse justificar a esterilidade. O médico sugeriu ao meu marido que ele também se submetesse a exames, mas ele se negou peremptoriamente. Brigou com o médico, perguntou se o médico estava duvidando de sua masculinidade. Passados alguns dias, levou-me a outro médico. Disse-me que o novo médico lhe havia sido recomendado por um colega de serviço e que ele resolveria o nosso problema. Fui novamente submetido à bateria de exames.
Os mesmos anteriores e alguns outros que foram acrescentados. Nada foi encontrado, novamente. No dia do resultado, fomos juntos ao médico. Ele, muito solícito, e demonstrando muita competência, foi nos mostrando e explicando exame por exame. No final, chegou à mesma conclusão do médico anterior. Minha saúde era perfeita e não havia nada em mim que justificasse o fato de eu não engravidar. Como não poderia deixar de ser, repetiu a mesma sugestão, que o meu marido também se submetesse a uma avaliação. E ele teve a mesma reação. Saiu do consultório médico muito ofendido, deixou-me em casa e disse que iria resolver uns problemas. Só voltou para casa de madrugada e completamente embriagado. Falou-me que eu poderia procurar outro homem porque ele não era homem suficiente para mim. E continuou até quase amanhecer o dia. Por não estar em condições, perdeu o dia de serviço. Depois daquele dia, minha vida se tornou um inferno. Eu, que adorava meu marido, passei a não mais suportá-lo. Ele se mantinha embriagado a maior parte do tempo. Desenvolveu um ciúme doente de mim. Se saíamos juntos, logo pensava havia olhado para esse ou aquele homem que passara por nós motivo de conversa para 2 ou 3 dias. E sempre repetia que o certo era eu deixá-lo e procurar outro mesmo, já que ele não era homem para mim. Resolvi enfrentar o problema. Um dia em que chegou sóbrio, chamei-o para uma conversa e o aconselhei a se submeter aos exames que o médico havia sugerido. De repente, ele também não apresentaria qualquer problema ou, se apresentasse certamente seria alguma coisa de fácil tratamento. Seria a única forma de reaver a paz no meu lar. Mas ele se recusou peremptoriamente e piorou a situação. Passou a me dizer diariamente que eu estava duvidando da masculinidade dele. A nossa vida conjugal, a partir daí, foi de mal a pior. Não havia um só dia de paz dentro de casa. Meu marido sempre embriagado e perdendo dias de serviço constantemente. Ele perdeu o emprego e eu comecei a trabalhar. Era a única forma de manter a nossa casa. Passei a fazer faxina, como diarista. A alegria havia sumido de minha vida. Não tinha mais vontade de viver. No fim do dia, queria continuar no trabalho, já que o retorno ao lar era sempre um suplício. Meu marido estava sempre me esperando, embriagado, e as discussões se iniciavam no portão. Na realidade, ultimamente eu não discutia com ele. Apenas ouvia. Agora a frustração dele era maior. Dizia que não era capaz nem de sustentar-se e colocava tudo como se eu fosse a culpada. Aquela situação foi me colocando em estado de profunda depressão. Certa feita, estava trabalhando e comecei a conversar com a patroa. Desabafei. Contei-lhe todos os meus problemas e, confesso, me senti mais aliviada. Contudo, depois de ouvir-me, ela me disse que também há muito tempo não era feliz no casamento nem na vida, mas que tomava alguns comprimidos que a ajudavam a manter-se de pé. E eu quis logo saber o nome dos comprimidos. Incapacitada de solucionar o meu problema, vislumbrei a possibilidade de resolvê-lo com uma fórmula milagrosa. A patroa, que se chamava Esther, me levou até o seu banheiro e me mostrou uma verdadeira farmácia. Disse-me que aqueles comprimidos eram os responsáveis por ela estar viva e pelos poucos momentos de felicidade que ainda tinha. E deu-me uma caixa. Mal pude esperar para chegar à minha casa e tomar aquela preciosidade. No início, pareceu-me que aqueles comprimidos me enchiam de vida. Mas, quando o efeito cessava, eu caía em um estado de profunda depressão. A solução era tomar mais comprimidos. Em pouco tempo, o armário do meu banheiro tinha mais comprimidos do que o da dona Esther. Uns comprimidos foram se tornando fracos e eu descobria comprimidos mais fortes. Quanto à nossa vida, nem preciso dizer, meu marido com o álcool e eu com as anfetaminas. Surpreendentemente, no entanto, meu marido mudou. Quando percebeu que eu estava em condição pior do que ele, deixou de beber totalmente.
Passou a cuidar de mim com todo zelo e carinho. Arrumou um emprego e me convenceu a deixar de trabalhar, já que agora estava novamente em condições de sustentar a casa. Parei de trabalhar e fiz uma avaliação equivocada da situação. Concluí que foram os comprimidos que haviam solucionado os problemas da minha casa e aumentei a dose. De certa forma, por incrível que pareça, os comprimidos realmente ajudaram a resolver a situação de casa. Como eu estava dependente, meu marido se sentia superior a mim e era exatamente isso de que ele precisava para recuperar a autoestima. Passou a ser o melhor marido do mundo, o marido que toda mulher sonha ter. Mas nunca voltava para casa sem uma caixa de anfetaminas. E eu cada vez mais dependente. Já tomava comprimidos de dúzia e várias vezes ao dia. O efeito rapidamente se esvaía e eu não suportava nem 5 minutos sem tomar uma grande dose. Creio que toda essa droga foi debilitando minha saúde. Como quase não tinha em casa, meu marido passou a ter experiências extraconjugais e, em determinada ocasião, me passou uma doença venérea. A infecção tomou conta de mim e não havia medicamento que lhe conseguisse conter a marcha. O meu estado de saúde foi piorando, até que um dia descobri que alguma coisa estava errada. Fui tomar meus comprimidos e não conseguia pegá-los. Fiquei desesperada. Havia alguns amigos por perto. Eu lhes pedi ajuda, mas me disseram que não podiam fazer mais nada, que eu havia morrido e que agora todos teriam que encontrar outro viciado para satisfazer seus desejos e me convidaram para acompanhá-los. Há muito tempo, em meus delírios, eu vi esses espíritos e até conversava com eles. Para mim, eram familiares, por isso não pensei duas vezes em segui-los. Logo encontramos uma senhora dependente. Alojamo-nos em sua casa. Mas ela tomava poucos comprimidos. Temos que fazê-la aumentar a dose, diziam. E então, revezávamo-nos ao seu lado. A cada 6 horas era um que ficava ao seu ouvido dizendo que ela tinha que tomar mais comprimidos. Aos poucos, a tática foi dando certo. Ela foi aumentando a quantidade, até que morreu. Passamos para outra vítima e assim por diante. Quando já estava na minha 4ª vítima, fui levada a uma casa espírita. Meu marido estava lá e muito bem. Foi uma alegria revê-lo, mas não compreendi que o que ele queria agora era a minha recuperação. Pensei o contrário. Tomando mais comprimidos, vou manter meu casamento. Essa era a fórmula. Voltei para as minhas vítimas, até que um dia fui encontrada pela organização. Fui levada para uma reunião na colônia do pó. Disseram que a colônia já atuava nas áreas de cocaína e maconha, mas agora queria ampliar seus serviços. Teriam incluído outras drogas, como heroína e crack, com facilidade. Mas estavam encontrando dificuldade com as anfetaminas porque o perfil dos seus usuários era outro. Como nós tínhamos experiência, ofereceram-nos trabalho. Nós deveríamos iniciar as pessoas no uso das anfetaminas e receberíamos todo o salário em comprimidos. Para todos nós, foi uma festa. Fizemos o pacto e começamos a trabalhar imediatamente. No começo, enfrentamos alguma dificuldade porque antes procurávamos nossas vítimas entre os já viciados e apenas fazíamos com que aumentassem a dose. A organização nos auxiliou com cursos. Aprendemos a manipular os fluidos do ambiente bem como novas técnicas mais eficazes de induzir pessoas. Daí por diante, nem saberia contar quantas pessoas eu iniciei no uso de anfetaminas. Um dia, cheguei a uma casa, cujo endereço me foi dado pela organização, para iniciar mais uma pessoa. Tratava-se de um jovem casal. Estavam iniciando a vida conjugal e se dedicavam a um amor contagiante. Gostava de ficar assistindo ao idílio daquele casal e esqueci de cumprir a minha obrigação. Fiquei saudosa de meu marido. Quando a organização percebeu que eu estava mudando a sintonia mental, me deu férias e me colocou na colônia do pó. Diariamente, recebia minha ração de anfetaminas. Aquele casal, no entanto, não me saía da mente.
A energia deles parecia que me dava forças e eu já não ligava tanto para os meus comprimidos. Pensava no meu marido e ansiava pela oportunidade de vê-lo. Um dia, meu desejo foi satisfeito. Adormeci e sonhei com meu marido. Depois, descobri que aquilo era real. Ele me pedia perdão pelo mal que me havia feito e me prometia todo o auxílio necessário ao meu resgate. Orientou-me a buscar na oração a força necessária à minha recuperação e a não usar mais comprimidos quando acordei. Conheci Joaquim. De início, fiquei toda desconfiada diante de sua aparência. Depois passei a confiar nele e ele me resgatou, trazendo-me para esta colônia. Teresa contou sua história em um fôlego só. Ninguém respirava no ambiente, para não atrapalhar seu relato. A realidade de Teresa era outra e desconhecida de todos nós. Foi Luzia quem quebrou o silêncio. E você falou que a sua história nada acrescentaria ao nosso aprendizado. Mas ela é riquíssima. Como todos podem perceber, como sempre, as drogas não são a causa, mas o efeito de outra enfermidade de ordem psicológica. O casal ia bem. Nunca precisou de nenhum tipo de droga para obter a felicidade. Foi só o marido de Teresa descobrir que era estéril, para cair em depressão. Ele chegou a fazer um exame sem que ela soubesse e foi detectado um problema que poderia ser sanado. Mas ele achou que seria muito humilhante para ele ter que contar para Teresa que era estéril, já que precisaria da colaboração dela no tratamento. Sentiu-se inferior a ela, que gozava de plena saúde. Para fugir da realidade, escondeu-se no álcool, que é uma droga tão prejudicial quanto as demais. Teresa não teve a força moral para auxiliá-lo na dificuldade. Em vez de oferecer-lhe apoio, amparo, compreensão, carinho, dedicação e amor, começou a vibrar no mesmo padrão que ele. Evitava sua presença e, quando se encontrava com ele, discutia, normalmente usando palavras que o feriam mais ainda a moral já abalado. Para fugir da sua realidade, encontrou as anfetaminas. Como podemos ver, o problema do marido de Teresa era o complexo de inferioridade. Quando percebeu que poderia ser superior a ela, imediatamente abandonou a bebida e passou a ter vida normal. O problema de Teresa foi a insegurança na relação afetiva. Tendo se distanciado abruptamente da companhia dos pais, sustentava-se emocionalmente no marido. Quando este passou a beber, deixou de emprestar-lhe sustentação afetiva. Quando se refugiou na droga, o marido se recuperou e ela acreditava que, para manter sua sustentação afetiva, teria que continuar nas drogas. E continuou. Ao desencanar, passou a sustentar-se na companhia daqueles espíritos que já dividiam sua droga, por vampirismo, há muito tempo. Passou a trabalhar para a organização, mas quando encontrou um casal que se sustentava com base no amor, vislumbrou uma nova bengala que poderia lhe dar a sustentação que sempre procurara, a sustentação afetiva. Nesse momento, a espiritualidade maior, aproveitando-se da mudança do seu padrão vibratório, passou a auxiliá-la. Quando Luzia fez uma pausa, Karina perguntou: quer dizer que não podemos nos entregar verdadeiramente em uma relação afetiva? O amor pode nos prejudicar? O verdadeiro amor não prejudica ninguém, esclareceu Luzia. Nós é que ainda não o descobrimos. Tivemos um amor ainda incompleto. E óbvio que podemos e devemos nos entregar, verdadeiramente, a uma relação afetiva, quando houver amor. Mas jamais podemos abrir mão da nossa individualidade. Não deixamos de existir quando nos entregamos a uma relação. Ocorre que nos entregamos verdadeiramente, mas de forma equivocada, porque o que sentimos nem sempre é verdadeiro. O nosso egoísmo, quando suplanta o amor, acarreta problemas de ordem afetiva como que analisamos hoje. O amor verdadeiro é aquele que se entrega na ânsia de proporcionar a felicidade da pessoa amada. Como vê, e te preserva a sua força, a sua maturidade, porque pretende doar de si. Ninguém doa o que não tem. Assim,
O verdadeiro amor primeiro preenche as carências da própria pessoa para que ela possa doar-se para o ser amado. Com suas carências preservadas, entrega-se à relação, mas nunca perde a sua individualidade. Por outro lado, quando deixa seu egoísmo suplantar o amor, a entrega é feita de forma equivocada. A pessoa não visa satisfazer a pessoa amada, mas, sim, a se satisfazer com o afeto recebido. Mantém suas carências para serem satisfeitas por ela. Com o tempo, torna-se psicologicamente dependente desse afeto. Perde a sua individualidade. Passa a sufocar a pessoa amada com sua dependência e deteriora a relação. Se a relação se rompe, a pessoa substitui sua dependência por outra. Qualquer coisa serve. No caso, foram as anfetaminas. Você, explicando assim, parece tudo tão simples, ponderei. Uma coisa é saber como acontece, outra coisa é saber vivenciar da forma correta, respondeu Luzia. Temos que ter consciência plena de que tipo de atitudes podem nos levar para as drogas, para que no momento do apelo saibamos agir. Tudo estava muito claro, e ninguém perguntou mais nada. Até porque a história de Teresa, com toda a sua carga emocional, ainda vibrava em nosso coração. Passamos as vibrações em favor das pessoas que prejudicamos. Todos nós tínhamos mais nomes a serem incluídos na caixinha. Terminada a vibração, fomos dispensados. Fui para o meu aposento e, depois das providências de praxe, adormeci. Capítulo 18 – A forca do sentimento. Um novo despertar, e a vida continua. Já me sentia bem melhor, era outro homem. Com a desintoxicação, não sentia tanto o apelo da droga. Até agora não havia passado por crise de abstinência na colônia. No entanto, o corpo e a mente ainda pediam droga. Eram momentos muito difíceis de serem superados, ainda que não chegassem a se caracterizar como crise. Mas sempre me lembrava das orações. Aliás, foi um hábito que nunca mais deixei em toda a minha vida. Descobri que na prece é possível abrandar os reclamos da mente e do coração que não se podem atender. Depois de me preparar, fui à procura de Lúcius, que já estava à minha espera. Convidou-me para entrar. Depois dos cumprimentos de praxe, indagou-me: como você está se sentindo com o tratamento? Como está a sua mente? Você sente falta de sua vida de antes? Eu estou muito bem, respondi. Ainda hoje estava pensando que até agora não passei por nenhuma crise de abstinência. E isso, é um ponto a favor porque tais crises não são fáceis. Não é o fato de tremer, ou mesmo de rolar no chão que conta. Isso é o de menos, embora cause algum constrangimento. E a mente que de repente, se torna um turbilhão. E como se um vendaval passasse por sua mente e desorganizasse todos os seus arquivos. Os papéis voando para todos os lados e a confusão generalizada. Perdemos totalmente o controle de nós mesmos. A razão e a vontade tentam organizar isso tudo, mas são incapazes. Você tem consciência de tudo que está se passando, mesmo com a confusão mental. Mas é incapaz de organizar as ideias ou de fazer algo que possa evitar o prosseguimento da crise ou diminuir o tempo de sua duração. Há, também, uma grande sensação de vazio, como se a vida tivesse se esvaído de nós ou como se tivesse retirado o chão debaixo dos nossos pés. Tudo isso causa uma sensação de impotência, de incapacidade. Só o fato de, pelo menos por enquanto, ter superado as crises, já me deixa bastante feliz. Em um momento de crise, somente com a oração consegui coordenar a minha mente, e foi o que muito me ajudou. Sabe, Lúcius, eu desejo ardentemente a minha recuperação, sonho com a oportunidade de ter uma vida normal, de ser um profissional de qualquer área e dar a minha contribuição para o progresso de meus semelhantes, ainda que seja uma contribuição singela. Analisando-me a cada dia, percebo que tenho mudado minha maneira de pensar e de sentir as coisas. Estou redescobrindo os valores que havia perdido no tempo.
Ainda não consegui, mas anseio muito por aprender a amar. No mundo das drogas, o amor é considerado um sentimento dos fracos e, de alguma forma, o toxicomano consegue isolar esse sentimento em seu coração. Mas quando começamos a tentar sair desse mundo, constatamos quantas carências que a falta de amor causa em nossa vida. Aliás, o toxicomano procura isolar tudo e qualquer sentimento, principalmente